Bom dia a todos. Esse dia chuvoso, né? Mas tudo isso é importante. A chuva é renovação. E a gente está aqui também procurando nos ensinamentos da doutrina espírita nos renovar a cada dia, melhorando, procurando aproveitar as oportunidades que a gente tem recebido para que a nossa passagem por este mundo seja ela proveitosa. Nós somos espíritos ainda pequeninos, que temos uma caminhada muito longa para chegarmos ao nosso destino, que é sermos felizes, dotados de qualidades, de virtudes e de toda a sabedoria, né, que tanto a Terra como outros mundos podem nos oferecer. Hoje nós temos uma oradora que vem de muito longe, né, ali de Vila Rica, que é a Ana, que é a nossa presidente. Ela foi reeleita, né, mais uma vez, e ela tem feito um trabalho extraordinário aqui nessa casa, né, e hoje ela vai nos ensinar mais um pouco, falando, eu acho que o tema hoje é a vinda de Jesus, né, a este mundo, esse espírito tão bondoso, generoso, né, que deixou lá as alturas onde vive Jesus e se fez presente a este mundo, nos trazendo a boa nova. E ele disse que jamais nos deixaria, estaria para sempre aqui nos ajudando. Que Ele nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para compreendermos um pouquinho mais o porquê da tua vinda a este mundo. Que Jesus possa nos iluminar, nos fortalecendo no entendimento e na fé. E ele, quando passou por este mundo, alguém lhe perguntou: Senhor, como devemos orar? E ele disse: Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. A palavra, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu trouxe um pouquinho para a nossa reflexão um texto de Vinícius, que ele começa falando sobre o nascimento de Jesus. E nesse momento de dezembro, momentos de tantas reflexões, sempre virada de ano, a gente sempre pensa quais os meus passos, o que tenho feito, quais os objetivos para o próximo ano. Então, nada melhor do que um texto para nos ajudar a trilhar os caminhos melhores, né? Sabemos que na Bíblia não consta a data de nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, nenhum livro fala essa data específica. Sabemos também que ela é uma data que pode ser fictícia, embora que vários historiadores eles trazem que Jesus possa ter nascido entre final de outubro e início de novembro, porque naquela região
O inverno era muito intenso, então era impossível os pastores ver uma estrela passando e eles estarem com seu rebanho no meio da neve. Então, uma data que eles suspeitam seria essa época, porque até mesmo depois, em dezembro, teria a passagem, teria uma festa, né? Naquela época teria uma festa, então talvez explica o porquê que Maria não achou onde se hospedar, por isso que o bebê nasceu numa manjedoura, como também uma outra hipótese é que possa ter acontecido entre abril ou março ou abril, pelo mesmo motivo, que teria a festa de Páscoa, então todas as estalagens estariam lotadas, ou então até mesmo por ser primavera, coisa comum dos pastores estarem no campo. Indiferente a data é só um número, não muda nada, mas diz a história também que a data escolhida foi 25 de dezembro, por quê? Como o inverno era muito rigoroso, eles ficavam muito tempo sem a presença do sol. Fenômeno ainda comum que acontece em alguns países, como na Finlândia, em alguns países da Dinamarca, acontecem ainda. Então é o inverno, fica 6 meses, quase 6 meses, só uma escuridão, não tem sol. E isso também acontecia na Roma naquela época. Então eles tinham uma festa muito alegre deles, que era a festa do nascimento do sol. Então, quando acabava, era o último dia que o sol surgia, eles comemoravam. Então dizem que para acabar com essa festa, porque era uma festa pagã, cheia de excessos, então para dar uma freada nessa festa, e até mesmo por causa do significado que era o nascimento do sol, e nada como Jesus, o nosso sol também, então dizem que eles escolheram a data 25 de dezembro por causa disso. Mas repito mais uma vez, indiferente à data, isso não muda. É interessante a gente sempre lembrar que no Evangelho ele sempre traz vários personagens. Dentro deles, personagens que tiveram a transformação. Não podemos esquecer de Saulo. Saulo, ele era, antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, trabalhava no sinédrio, tinha uma função, um cargo muito alto, e ele perseguia todos os cristãos. Por quê? Ele, como fariseu, ele entendia que a lei de Moisés, a lei do Torá, era o máximo. E ele via como os cristãos como pessoas alucinadas. Então ele tinha medo daquela alucinação do povo. Então ele perseguiu os cristãos. Então, até que tem um encontro que ele sai, muito, essa passagem se encontra na Bíblia, está muito bem descrito no livro Paulo e Estevão. Para quem não conhece, é um belíssimo livro, que conta que ele, revoltado, procurando um cristão, Ananias, ele vai até Damasco. E nesse caminho, ele junto com os seus soldados, ele encontra uma luz muito forte, com que o cavalo dele assusta e ele cai do cavalo. Ao cair, ele levanta atordoado e os soldados nada viam. E ele escuta aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir desse momento, ele compreende que o Cristo era o Messias. E ele diz: faça de mim. Eis-me aqui, Senhor. E é tão interessante que bastou essa cena. Os soldados que estavam com ele imaginavam que ele estava louco, que ele tinha endoidado. Eles não viam nada. E Saulo automaticamente se transforma. Nós vemos também como Maria de Magdala é descrito
também com muito cuidado. O Divaldo tem uma passagem lindíssima, uma palestra, e vem contando também a história no livro Primícias do Reino, que conta que ela era natural da cidade de Magdala, uma cidade de muito comércio, muitas pessoas, e ela morava num palacete, e a casa tinha um imenso jardim, e a casa era muito frequentada por homens da alta sociedade, e ela tinha um vazio. Então o livro detalha que até os muros, quem olhava do lado de fora achava que era feliz quem morava ali dentro, e ela tinha um vazio. Nessas noites que ela saía fora de si, ela não via ninguém. Só que conta também que ela tinha um coração muito bom, que mesmo ela não aceitando a visita de ninguém, a porta do castelo, do palacete fechava, ela liberava apenas os seus servos para dar esmolas. E é interessante que uma das funcionárias chega até ela, fala do mestre, e ela vai até o encontro de Jesus, que também está escrito na Bíblia, que conta aonde ele expulsou os 7 demônios. Emmanuel nos lembra que ela, dentre todos os convertidos, ela foi a que teve uma mudança mais difícil, porque ela já estava no vício. Um exemplo, olhando, quando nós estamos presos a alguma coisa, ou até mesmo em processo de depressão, é difícil a pessoa ter aquele insight dela sair. É possível, mas é difícil. E a mesma coisa que aconteceu com a Maria de Magdala, ela precisou lutar contra ela mesma. E diz que nesse encontro com Cristo, Cristo preencheu, ela encontrou no olhar dele tudo aquilo que ela precisava. E ele preencheu ela de uma maneira tão intensa que quando ela voltou para casa, ela doou tudo que tinha e foi seguir Jesus. Ainda nós temos também Pedro, que era aquele pescador que esteve ao lado de Jesus. Em uma das conversas, Jesus dizia a eles que eram para eles se manterem firmes, que momentos de tribulações chegariam. E Pedro vai lá e fala: não, eu vou estar contigo até o final. E Cristo completa: ainda hoje tu me negarás 3 vezes. E Pedro, incrédulo, não acreditou. E minutos, tempos depois, ele escuta o galo cantar pela 3ª vez. E ele se afasta de vergonha, porque ele tinha percebido o quão fraco ele ainda era. Ele se achava forte, sabia que tinha limitações, mas não a ponto de negar o Cristo 3 vezes. E dentre eles, nós temos ainda Judas, que acreditava que Jesus falava de um reino nesse mundo. Foi lá, na inocência, ou por falta de incompreensão, falta de aviso, não sabemos se não foi. Vários livros, como Primícias do Reino, Boa Nova, trazem diálogos dele com alguns discípulos, e alguns discípulos falam: não, Judas, você não está entendendo, Judas. E ele, mesmo assim, sem entender, achando que o reino era desse mundo, foi lá e entregou Jesus, achando que com as moedas que ele receberia, poderia fazer mais rápido aquele reino. No momento que ele vê que Jesus era preso e que seria crucificado, ele vai lá, se arrepende, devolve as moedas, mas já era tarde. Ele ainda não aceita o que fez e procura a loucura, né? Nós temos também Zaqueu, que é aquele fariseu, aquele cobrador de impostos, que ele chega, trabalhava, também tinha todo o palácio, toda a riqueza, também se sentia vazio. E quando ele vê Jesus, que todos estão atrás, ele ainda sendo expulso da multidão, ele sobe até a árvore.
Quando Jesus fala que vai até a casa dele, ele fala que vai restituir tudo que ele prejudicou. E é interessante a gente lembrar desses personagens, porque esse texto de Vinícius, ele conta justamente essa passagem. Ele pergunta quando é que nasceu Jesus. E é interessante que ele já começa lá falando que a salvação, ela está na nossa renovação. E se a gente olhar bem, foi o que aconteceu com todos eles. O texto, ele descreve, falando de João Evangelista, porque, mais uma vez, fixando que independente da data que nasceu Jesus, isso não faz diferença, e que para cada pessoa esse nascimento é diferente. Então, ele pergunta para João Evangelista aonde nasceu Jesus. Depois ele pergunta para o Zaqueu quando nasceu Jesus. E é sempre interessante que as respostas são sempre diferentes. Depois ele pergunta para Dimas, o bom ladrão, e ele responde que foi no momento da cruz, aquele momento que ele fala que ainda hoje estarás comigo. Esse texto, pessoal, tem também, diz que é uma mistura de Chico Xavier. Então, assim, são dois textos bem cruzados, mas o primeiro é o de Vinícius, o resto ele apenas complementa personagens. Então ele fala aí de Maria de Magdala, quando nasceu para ela, e ela vai dizer que foi no momento que encontrou o Cristo, com Francisco de Assis, com Pedro, com Paulo de Tarso, que até então era o Saulo, foi no caminho de Damasco, com Joana de Cusa. A história de Joana de Cusa é lindíssima. Ela era aquela que, digamos, para quem já assistiu The Chosen, fica ali bem claro. Eu gosto muito do The Chosen, que ele traz de uma maneira, parece que mais, para minha mente, que é mais visual, parece que traz assim de maneira mais explícita como que era cada personagem. E de Cusa, ela patrocinava, ela ajudava com as despesas do grupo. E em um momento ela está na cruz, ela está no fogo para ser queimada, e falam para ela e para o filho, para eles negarem Jesus. E o filho vai e implora, fala: mãe, nega Jesus. E ela não nega. E o soldado fala assim para ela: esse Cristo só te ensinou a morrer? E ela fala: não, ele me ensinou também a te amar. E é interessante que esses dias eu li aquele livro Esquina de Pedra. É um livro lindíssimo também, que conta dos primeiros cristãos. E alguém aqui já leu? A doutora Lúcia? Mas alguém já leu ele? É lindíssimo, ele conta dos primeiros cristãos. E tem uma cena que tem 40 soldados, e os soldados descobrem que eles são cristãos. Então, como punição, levam eles até a água lá, gelado, e falam para eles: olha, se vocês negarem Cristo, vocês podem sair dessa água, ir ali no fogo, se aquecer e ir para casa, que não vai acontecer nada para vocês. E esses 40 homens ficam na água. E algum tempo depois, a família, todos assistindo, algum tempo depois, eles começam a morrer. Então a família pode retirar eles da água. No que vai retirar eles, percebem que um deles estava vivo. Então o soldado chega perto, ele olha e fala: olha, já que o teu filho, mãe, ainda está vivo, eu te dou a liberdade. Vai lá, leva ele na fogueira e leva ele para casa. E a mãe, muito ciente, vai lá e fala assim: meu filho, se meu filho, enquanto estava lúcido, não negou Cristo, eu não farei isso por ele. E ela leva ele de volta na água. E é tão interessante essa cena, porque muitas vezes a gente se diz cristão. E quando a gente vê uma cena dessa, a gente fala: mas já se viu fazer isso com o teu próprio filho? Quem sou eu?
mas a gente vê como esses verdadeiros cristãos já entenderam a essência do Cristo. Todos eles entenderam que a nossa vida aqui é passageira, a vida eterna que é a principal. E imaginem quantos não despertaram vendo esta cena. Então, para esse soldado falar para Dicusa, falar assim: esse Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde: não, ele também me ensinou a te amar. Então, no texto ainda, ele descreve sobre Tomé. E Tomé fala que Cristo só nasceu, ele só entendeu quando ele tocou nas chagas. Pergunta da mulher de Samaria, aquela que ele oferece a água. Pergunta também para João Batista, para Lázaro, para Judas e, por fim, em Maria de Nazaré. Mas por que eu trouxe esse texto? É sempre interessante nós olharmos para nós mesmos. Principalmente, repito, essa época de dezembro, época de renovação, sempre um ano novo, novos planos. Em mim, será que o Cristo já nasceu? Será que eu ainda consigo, será que eu já consigo haver essa transformação? Mas, sabendo ainda que todos nós temos passinhos pequenos, talvez a nossa missão não seja essa grande transformação como esses grandes que vieram. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele nos dá algumas orientações de como nós podemos melhorar, como nós podemos agir. Um resumo do capítulo 17 é nesse livro Paz e Renovação. É uma mensagem curtíssima de André Luiz, que ele vem e nos explica as 10 maneiras de amar a nós mesmos. E é muito interessante, porque às vezes a gente fala: nossa, mas por que comigo? Por que começar comigo? O problema do mundo? Será? Emmanuel vem e nos lembra no livro Pão Nosso que se a gente mudar apenas 2/3 de nós mesmos, nós teremos resolvido metade dos problemas do mundo. Mas como assim? Lembrando aí desse episódio do livro Esquina de Pedra, que a mãe vai lá e coloca o filho de novo na água. Imagina aqueles que não conheciam o Cristo. Imagina eles olharem para essas pessoas e tentarem entender como é, de onde vem essa confiança, essa força, essa fé. E é interessante a gente lembrar que nós também somos muito olhados, os nossos atos, as nossas, sempre reflete alguém. Olha na nossa vida, quantas vezes a gente não ouviu falar que em casa, na casa de alguém, você era o modelo. Eu lembro uma vez, em casa, eu sempre tinha uma amiga que a minha mãe falava: você tem que ser igual fulano, você tem que ser igual fulano. E teve um dia que uma outra chegou e falou: Ana, em casa, a fulana da minha casa é você. A minha mãe fala que eu tenho que ser igual a você. E é interessante, porque a gente sempre coloca talvez o pai, a mãe, um amigo, alguém que a gente espelha, que a pessoa nos traz bons atos e a gente acaba espelhando, e até mesmo por isso. Então, neste livro Renovação em Paz, ele vem e dá 10 maneiras, desculpa, o nome do livro é Paz e Renovação, tá? Invertido. Ele traz 10 maneiras de amar nós mesmos. Então ele vai lá, disciplinar os próprios impulsos, olhar as nossas reações. O Evangelho nos ensina sobre a reforma íntima, quer dizer, reparar, olhar como eu tenho agido. O segundo passo é trabalhar cada dia, produzindo o melhor que podemos, reconhecer as nossas imperfeições e saber que a gente, para melhorar, a gente precisa reconhecer e a gente vai melhorando um pouquinho a cada dia. Depois, ele passa a atender os bons conselhos que traçamos para os outros.
Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Gente, essa aqui é um esforço que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente fala, eu sou assim mesmo. A gente tem que trocar essa frase e falar, olha, eu estou trabalhando para ser melhor. Aprendendo também, né? A mansidão e a paciência, controlando os nossos atos, as nossas respostas agressivas. Depois, ele fala para esquecer as faltas alheias, sem desculpar as nossas. Vem aqui nos lembrar de admitir os nossos erros, pedir desculpas, lembrar da humildade e o perdão, né? Depois o sexto, evitar conversações inúteis. Sétimo, receber no sofrimento. Esse o sexto, eu acho que no Natal, agora é época para a gente tentar ser diferente. Talvez no jantar, almoço em família, porque muitas vezes começam a falar de um A, vai se estendendo para o B, para o C. Talvez procurar uma brincadeira de autoconhecer quem está ao nosso lado. Ou até brincadeiras, hoje tem várias brincadeiras na internet mostrando, né, como se divertir em grupo, com a família, apenas para distrair. No sétimo, receber no sofrimento o processo de nossa educação. 8, calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. 9, ajudar todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. É aquele ser caridoso no gesto, no olhar, nas palavras. E muitas vezes a gente acha que a caridade é fazer como Joana, como Maria de Magdala fez, doar tudo. Não é. A gente ainda vê no livro Primícias do Reino, continua a história dela, que ela fala que ela não pode ser mãe, e Jesus fala, mas qual é a mãe maior de todas as mães? A mãe que cuida apenas do teu filho ou a que cuida de todos os filhos de Deus? Ela ainda se sente rejeitada pelos apóstolos. E ela então vai falar sobre o Cristo. Assim que Cristo falece, alguns leprosos chegam querendo saber sobre o Cristo. Ela vai lá e fala do Cristo para eles. E ela vai embora com esse grupo, cuidando deles. Então, depois ele finaliza que... desculpa, eu não troquei aqui para vocês. Depois ele finaliza que é repetir todas essas lições, quantas vezes forem necessárias, porque nós não vamos conseguir do dia para a noite, mas já vamos estar na beira do caminho, né? Ainda no Livro dos Espíritos, eles perguntam qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Eu gosto do livro BIP, por isso que eu coloquei em vermelho. BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Gente, se a gente só conseguir isso aqui, a gente já vai ter entendido o Evangelho. Chico costumava dizer que ele queria que as pessoas lessem nele o próprio Evangelho. E que é mais do que isso? Hoje a gente já consegue aqui repetir, mas e ainda praticar, viver, será que já estamos? Daí Emmanuel vem e completa, né? Que o maior inimigo que nós precisamos vencer está dentro de nós. Então, o convite nessa época é para a gente olhar para nós mesmos, olhando a nossa própria família, na comunidade, onde trabalho, se esse Cristo já nasceu dentro de mim, se eu quando eu escuto uma ofensa, ficar quieto, quando eu vejo pessoas agressivas, se eu consigo me afastar. Então, no livro, As 5 Linguagens do Amor, ele nos ensina a conviver com o próximo. Para quem não conhece esse livro, aqui só dá um resuminho, ele é muito interessante, porque ele vem falar que tem 5 linguagens de amor, porque nós todos estamos dentro de uma delas, e a gente às vezes não sabe como tratar o outro, e a gente acha que o problema é o outro, e o nosso problema é não reconhecer onde cada um se encontra. Então ele vai lá e fala que uma das linguagens do amor é a palavra de afirmação.
Você dizer para a pessoa, por exemplo, eu te amo, você é importante, você é incrível, você conhece. Alguns de nós, essa é a linguagem principal. Ele só entende quando você mostra isso. Outros de nós já é no ato de serviço. São aqueles que vão lá, precisam, que eles se sentem amados. Se você ajuda a fazer o jantar, se você ajuda com tarefas da casa, ou apoia em momentos de necessidade. Depois, um terceiro tipo é os que gostam de receber presente. E às vezes a gente fala, nossa, esse daí é o mais materialista. Não, esse receber presente, gente, são pessoas, são gestos simples, um papelzinho, uma florzinha, não precisa ser nada espetacular. E essas pessoas, cada um está dentro do seu quadradinho e ela vai se sentir amada quando você entende. E assim por diante, nós nos sentiremos amados também quando o outro vê aonde é que eu estou. Depois ele continua, que para alguns é tempo de qualidade. É aquele de conversas profundas, sair para passeios, ou só pelo menos estar sentado do lado. Esses são os que gostam do tempo de qualidade. E por último, os que gostam do toque físico. E é tão interessante que esse mesmo autor, ele traz esse livro em várias versões. Ele é psicólogo, então ele traz versão para mulheres, para homens, para solteiros, para crianças, para adolescentes. E ele fala que para um adolescente esse que gosta do toque físico, é só você chegar e cumprimentar. Sabe aqueles toques de mão que só vira para lá e para cá? Então, esse é o toque físico. O adolescente já se sente amado, porque ele está dentro dessa característica. Por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes a gente acha que o problema é o outro. Mas se a gente não consertar nós mesmos, nós não vermos aonde a gente se encaixa, como que eu vou entender o outro? Aonde é que eu vou ver que o outro está? Então, só finalizando, todos esses personagens que citei aqui, que é citado no Evangelho, e como nós somos o filho pródigo. Na passagem do filho pródigo, aquele que sai de casa, ele tem 2 episódios que é muito interessante. Um é quando ele cai em si. E é o momento que eu trago hoje para a gente refletir. Será que hoje eu já me considero, será que hoje eu já sou uma pessoa melhor? Lembrando que as nossas transformações talvez não vai ser do dia para a noite, como foi de Saulo, como foi de Magdala. Mas será que eu já consigo hoje ser melhor do que ontem? A segunda passagem é quando ele levanta e resolve voltar para casa. E assim nós somos convidados. O convite está à nossa porta. E nós temos aí a oportunidade de levantar. Só que para levantar exige esforço. Só que esse esforço só depende de nós. Não tem como o outro fazer para a gente. Depende de nós. E para finalizar, então, na revista Espírita, eles têm uma mensagem sobre o Natal, que fala assim: é nesta noite que no mundo cristão festeja o nascimento do menino Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também alegrar e festejar o nascimento da nova doutrina. Aqui na palavra que eu copiei, na versão que eu copiei, está nova doutrina espírita, mas nós sabemos que a doutrina, ela não é nova, ela é um ensinamento do Cristo. Ainda, uma vez no livro dos Espíritos, perguntam para eles, mas se Jesus já veio, aqui, na questão 627, falou, uma vez que Jesus veio aqui, qual que é a utilidade da doutrina espírita? Por que vocês vieram? E eles falam assim, nas palavras da Ana, tá? Em resumo, olha, Jesus veio, ele realmente trouxe tudo. Nós só estamos aqui para reforçar o que ele trouxe, para vocês colocarem em prática. É só isso.
só para reforçar. E é interessante que daí ele fala, para festejar o nascimento da nova doutrina espírita, vê-la-eis crescendo como essa criança, ela virá como ele, esclarecer os homens e lhe mostrar o caminho que devem percorrer. Em breve, vereis reis, como os magos, virem pessoalmente a essa doutrina pedir socorro, que não encontram nas ideias antigas. Eles não vos trarão incenso e mirra, mas posternar-se-ão de coração ante as ideias novas do Espiritismo. Já não vedes brilhar a estrela que deve guiá-los? Coragem, pois, meus irmãos, coragem. Em breve, com o mundo inteiro podereis celebrar a grande festa da regeneração da humanidade. Então, mais uma vez, o convite é para nós. A doutrina espírita ou o Evangelho de Cristo, se nós não fizermos a nossa parte, vai ser difícil aguentar todos os corações. Então, o convite é para nós mesmos. Então, assim, queria finalizar agradecendo vocês pela paciência e sempre pensando se realmente o Evangelho, se Cristo já nasceu nos nossos corações. Porque muitas vezes a gente olha também no Natal e fala, nossa, olha lá, fulano só bebe, aproveita o Natal, só fica bebendo, só ficam festejando. Nós estamos sendo cristãos, julgando? Cada um tem o seu tempo. O verdadeiro Natal é aqui dentro. Bom, com a palavra Carlinhos. Fim de ano, a gente ouve muito falar ultimamente, né, do Papai Noel. No dia da eleição, a gente estava aqui no centro e quando saímos, estavam comemorando a chegada do Papai Noel, não é isso? E a chegada de Jesus. Muitas vezes Jesus é esquecido, né, nessa época. Eu lembro na minha infância, que não faz muito tempo, né, começava lá, comecinho, né, em dezembro, a gente já começava a ouvir músicas natalinas, né? Naquela época só se ouvia rádio, então ia mudando, né, o ambiente, a coisa assim, mas era uma época tão gostosa, né? Hoje se fala mais em Papai Noel do que no próprio Jesus, né? Mas a chegada de Jesus, como disse a Ana, em cada um de nós, né, não é uma presença física do Papai Noel, mas é uma presença espiritual que vem dentro de cada um de nós. Quando é que nós aceitamos o Cristo? Quando é que Ele chegou? Quando é que Ele nasceu dentro de nós? Cada um tem lá o dia em que Jesus chegou, né? Para alguns ainda Ele está ausente, né? Mas chegará o dia que cada um vai compreender, entender a necessidade que nós, como Espírito que somos, receber o Cristo e que Ele esteja em cada um de nós, neste fim de ano, né? A sua presença, não só através do nosso aceite, mas de seguir Jesus, né? Aquele que se diz cristão, certamente é aquele que segue os passos de Jesus. Então vamos meditar a mensagem desta manhã. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e vamos agora passar para a aplicação dos passos, convidando os médiuns encarregados desta tarefa.